iniciando o sistema digestório, primeiro, por que nesse módulo coloca o sistema digestório com o sistema respiratório? Não tem absolutamente, teoricamente, nada a ver, né? É diferente, tem um outro que também não tem teoricamente nada a ver, que é o módulo 1 que vocês passaram, que botam genital com arterial, tipo, um é cardiovascular, outro é genital. Mas respiratório e digestório tem uma razão de ser, porque eles são sistemas que eles se comunicam anatomicamente em algumas porções, e além deles se comunicarem, mesmo quando eles não se comunicam diretamente, não tem comunicação, eles estão sempre em sintopia, sempre em relação anatômica. De uma certa forma em que o sistema respiratório, na maior parte das regiões, ele vai ser um tubo anterior ao tubo digestório. Geralmente vai estar o tubo digestório e o tubo respiratório logo colado à frente, às vezes unido por uma faixa de tecido conjuntivo fibroso, alguma coisa assim. Tá? Em alguns momentos eles vão se intercomunicar. Inclusive eles têm um segmento que é em comum aos dois, que é a faringe. Tá bom? E vamos começar então pela porção inicial. A gente fala tubo digestório, porque na verdade não é um tubo só, mas é como se fosse um caminho. Então a porção de entrada, a porção inicial do sistema digestório, que comunica ele com o ambiente externo, é a boca. E a boca, ela tem as suas subdivisões. Quando falaram de boca para vocês, a primeira coisa que vocês têm que imaginar é, assim, cavidade oral é uma coisa e boca propriamente dita é outra, né? Então boca é o que eu estou olhando, vocês estão olhando a minha, eu estou olhando de vocês enxergam de vocês também. E tem as estruturas anatômicas externas da boca, que não são na cavidade oral, que ele não costuma dar ênfase, tá? Mas eu tenho, tipo, lábio superior, lábio inferior, isso não vai cair, ele não vai pedir nunca, mas existem as comissuras labiais, do lado direito, do lado esquerdo. Deixa eu ver, cadê uma peça que mostra aqui, isso aqui dá pra ver mais. Ó, comissura labial é isso aqui, ó, é o canto da boca, tá? É a união do lábio superior com o inferior de cada lado, direito e esquerdo, tá? Então, a união do lado direito e do lado esquerdo, que não tá aqui porque é a mesma cabeça. Isso é chamado de comissura labial. Tem também tubérculo labial superior, que é essa pontinha aqui do lábio superior, tá? E esse tubérculo geralmente ele é mais acentuado em indivíduos atópicos. Então quem é atópico geralmente tem um tubérculo maiorzinho. É alérgico, tá? Atópico, indivíduos alérgicos, atópicos, eles geralmente têm uma das características externas, assim, olhando o perfil da pessoa, que tem um tubérculo labial um pouquinho mais acentuado. Tem outras coisas, pregas de Denimor, algumas coisas, acho que não interessa agora. E existem outras estruturas que a gente não vai se prender muito, que deixa mais para odonto e tudo mais. Mas o que é importante, principalmente pra gente aqui de boca, de primeira, assim, é entender uma divisão anatômica dela. Então, na boca, eu tenho a seguinte divisão. A primeira porção, a porção mais anterior, em formato de ferradura, ou em formato de C, tá? Com a concavidade para posterior, é chamada de vestíbulo oral, tá? E o que é o vestíbulo? O vestíbulo é esse espaço que existe, que ele é limitado anteriormente pelo lábio superior e o lábio inferior, né? Respectivamente, assim, embaixo. E posteriormente pela face anterior dos dentes, superiores e inferiores também, certo? Então, esses são os limites. Aí eu tenho também um limite superior, né? Que no caso aqui, entre o lábio superior e a gengiva, a gente chama de sulco gengivo-labial. Embaixo, também sulco gengivo-labial. A única coisa que vai mudar é que é o superior e o inferior, né? Seriam os outros limites do vestíbulo oral. E esse vestíbulo, ele é em formato de C porque, obviamente, não tem como fechar ele posteriormente. Se fechasse, teria que ter mais uma arcada dentária fechando. Então, não teria garganta, seria dente na frente, dos lados e atrás também. Certo? Ele é um espaço aberto por causa disso, porque ele tem o formato da arcada dentária, tá bom? Então, quem tiver com dificuldade de enxergar isso, pensa que quando tá fazendo lá, o que é errado, por sinal, o trenzinho para escovar o dente, não se faz isso. Tá errado. Acabei, né, com toda a tua técnica de escovação de infância, tá errado. Não escova fazendo trenzinho, que é aquele negócio que quando a criança pequena tá começando a escovar, a mãe vai, segura aqui, faz o trenzinho, a vassourinha e a bolinha. O trenzinho não usa muito, porque não, pode traumatizar. Esquece, pula o trenzinho, pula, entendeu? Vai a vassourinha, a bolinha, acabou, tá bom. Sim, presta atenção. Técnicas de escovação à parte, o local onde tu coloca a escova entre o lábio e o dente, esse é o vestíbulo, tá bom? E ele vai até lá atrás. E esse vestíbulo oral, ele tem uma comunicação com a cavidade oral propriamente dita. O que é a cavidade oral propriamente dita? Eu abri a boca, tipo, o espaço que eu tenho dos dentes, da face posterior dos dentes, tanto superiores quanto inferiores, para trás até a garganta, que é chamada de istmo das fauces, né? É a cavidade oral propriamente dita. Então, cavidade oral propriamente dita, o limite anterior deixa de ser os lábios, ele é mais atrás. É a face posterior dos dentes, tanto superiores quanto
inferiores. Em dente a gente não chama muito face posterior, tá? A gente chama mais face palatina dos superiores e face lingual dos inferiores. É a denominação mais correta. Então esse é o limite anterior da cavidade oral propriamente dita. O limite posterior dessa cavidade é o istmo das fauces, como vocês bem falaram. Superiormente, qual é o limite dessa cavidade? O teto da boca, que é o palato mole e o palato duro, os dois, tá bom? Palato mole e palato duro, que são constituídos, no caso do palato mole, só por musculatura. Tem os músculos do palato mole, que vocês já devem ter visto, e tem, no caso do palato duro, tem mucosa e tem porção óssea também, né? E quais são as porções ósseas que constituem o palato duro? Rola uma aponeurose. Rola, na verdade, a aponeurose palatina, ela vem desde a RAF palatina que tem lá no palato duro ainda. Se for fazer um autoexame, tu abrir a boca e conseguir enxergar o teu palato de alguma forma. Será que eu não consigo enxergar isso, gente? Não consigo. Segura o negócio e aí, porque tá com... Deixa eu puxar. Presta tua cabeça aí, Carlos. Chegou cíntrico. Tá, a gente não vai precisar da calota de qualquer forma. Então, olha só. Eu quero isso aqui. Esse tá pintadinho, né? Enfim, não vem assim na prova, mas... Essa parte mais rosa aqui da frente é o quê? Tá, ninguém vai botar palato duro na prova. O que se vier aqui no osso? Processo palatino da maxila. Ninguém vai escrever em momento algum na prova palato duro ou palato mole. Jamais, entendeu? Nunca. Vocês vão escrever isso na prova. Se vier no osso, se vier um crânio, tá? Pra vocês botarem o alfinete aqui. Aonde tá pintado de rosa, que não vai estar, obviamente, pintado, tá? Vocês chamam de processo palatino da maxila. É uma extensão desse mesmo osso daqui, ó. É uma extensão desse mesmo osso daqui, tá? Que ele emite esse processo para cá pro palato, certo? Já esse que tá mais clarinho aqui, tá representando um processo de outro osso, que não é mais a maxila. Então não é mais processo palatino da maxila. Isso aqui é osso palatino de fato, mas é uma lâmina dele, tá? Que é a lâmina horizontal do osso palatino, tá? A lâmina vertical dele vai constituir o ápice da órbita. Não sei se vocês viram isso lá ainda. Acho que viram, né? Tá? Então, palato duro é constituído pelo quê? Processo palatino da maxila ou lâmina horizontal do osso palatino. Ninguém vai botar palato duro na prova. Vai botar ou um ou outro, depende de onde estiver espetado. Só se ele perguntar. Se ele perguntar assim, quais são os ossos que compõem o palato duro? Aí você escreve os dois, entendeu? Mas se não, a não ser que ele marque também os dois. Não vai. Provavelmente vai marcar um ou outro, tá? Uma coisa que é importante, o que limita um do outro? Bernardo, se não tiver pintado, como é que eu vou saber? Tem nome, essa suturazinha, que aqui não está aparecendo tanto porque está pintado, tá? Mas a divisão dessa porção mais clara, que é a lâmina horizontal do osso palatino, para essa mais anterior, mais rosa aqui, é feita por uma sutura, que é chamada de sutura palatina transversa, tá? Existe uma outra que forma uma cruz com ela, que é a sutura palatina... Exatamente, sutura palatina mediana, não é medial, tá? Sutura palatina mediana, que ela é cruzada aqui pela palatina transversa, certo? Então, a palatina transversa, ela delimita o processo palatino da maxila da lâmina horizontal do osso palatino. Anteriormente a ela tem o processo palatino da maxila, que é isso aqui, e posteriormente a ela, a lâmina horizontal do osso palatino, certo? Ok? Ah, Bernardo, mas eu fui lá, estudei pelo Atlas e eu vi que tem mais outras coisas. Tem outras coisas sempre. Tem forame palatino maior, forame palatino menor, que está mais aqui atrás, tá? Tem espinha do osso palatino, que vem aqui. Tem a espinha nasal posterior. Só que isso aqui vocês já viram essas estruturas ósseas, teoricamente, considero eu lá no módulo de locomotor, né? Você não é a úvula? Não, a úvula não é osso. A úvula é um músculo. Tem o músculo da úvula palatina. Não. Onde é que tá a úvula? A úvula não vai aparecer aqui em osso, entendeu? A úvula só vai aparecer aqui. É isso aqui, essa pontinha aqui, tá? Eu entendi que tu tá raciocinando pela localização, né? Que ela deveria pender aqui, de fato. Mas é porque o que acontece? Isso aqui é palato duro, né? A úvula é um músculo do palato mole, certo? Então, a musculatura do palato mole está bem aqui, imediatamente após o palato duro, tá? Só que ela pende. É só músculo, não tem osso, ela pende. Aí, esse ápicezinho que pende é chamado de úvula palatina, tá? Tudo certo até agora, tudo tranquilo, né? Então tá.
Então a gente já limitou a cavidade oral. Aí agora a gente vai ter que depois ir estrutura, limite por limite, vendo que estruturas anatômicas você tem que saber. Do palato a gente já falou, o que precisa saber é isso, tá? Saber a diferença do palato, o que compõe o palato duro, a questão óssea, o que é maxila, o que de fato é osso palatino, isso cai.